Olá, eu sou Dardo Soares, técnico em prótese dentária, me dedico especialmente à parte de precisão em produção de modelos, troquéis, delimitação e nessa série darei algumas dicas úteis para que você utilize no dia a dia no laboratório. Nesse vídeo vou explicar como eu faço a delimitação dos troquéis, o objetivo das delimitações e alguns detalhes que também são importantes para que nós tenhamos bons resultados. A delimitação é nada mais, nada menos do que determinarmos onde é o limite das peças protéticas que vamos fazer, sejam coroas, seja inlay ou onlay, ou facetas. E para isso nós vamos remover toda e qualquer poluição visual que tenhamos na região da linha de término. Devemos remover a gengiva utilizando uma broca. Algumas pessoas gostam de trabalhar com bisturi ou algum outro tipo de instrumental, mas as fresas são bem importantes e os que são mais utilizados para fazer a delimitação. Então vou fazer aqui a demonstração, começando por esse preparo por esse troquel, que é uma coroa e o incisivo central. Eu gosto de trabalhar com uma broca cilíndrica de ponta arredondada, que me dá mais agilidade e uma boa padronização na delimitação. É uma broca de tungstênio cilíndrica de ponta arredondada. Na delimitação eu posso trabalhar se eu tenho um conjunto de gesso de qualidade, uma caneta de qualidade e uma broca de qualidade, eu posso trabalhar com uma rotação bem elevada, uma alta rotação. O que é um gesso e uma broca e uma caneta de qualidade? O objetivo desse conjunto com bastante qualidade é que a gente não tem uma surpresa de lascar o gesso, quebrar um pedacinho da linha do término onde nós não gostaríamos. Portanto, esse gesso ele precisa permitir que ele seja desgastado, fazendo uma poeira, mas sem lascar, sem quebrar, sem pular pedaços inteiros. E a importância da broca e da caneta é que não haja uma vibração. A caneta tem que fazer a broca girar no centro, sem vibrar, sem ficar trepidando muito. E o corte tem que ser um corte afiado, que corte macio o gesso, sem ficar trepidando muito. Vou dar início aqui, nós temos aqui essa proteção, aqui tem uma placa de vidro grande que protege o rosto de quem está trabalhando, da poeira e de algum fragmento que possa se desprender, né, por segurança. E aqui temos o aspirador potente que também está aspirando essa poeira do gesso que será desgastado. Esse é um procedimento de extrema importância, na maioria das vezes é feito por um técnico mais experiente, que tem conhecimento sobre onde é a linha de término adequada, e o risco existe de desgastar sem querer a linha de término. Se isso acontecer, nós perdemos todo o trabalho que foi feito até aqui. Então isso não pode acontecer, nós temos que ter certeza que estamos removendo toda e qualquer poluição ali da região que está para a linha de fora. Nosso objetivo é encontrarmos uma linha única, né, apenas uma mesmo. Não quero duas linhas de término. E essa linha é onde vai ser o vedamento do trabalho. Tá? Então essa linha ela tem que estar intacta até o final. Para isso, temos aqui algumas dicas. Como eu seguro? Qual a posição da caneta? Eu gosto de ter as duas mãos, o braço apoiado, no apoio de braço ou na bancada, não ficar suspenso. Eu gosto também de ter as mãos conectadas. Eu não trabalho com uma mão segura a caneta e outra mão segura o modelo separado, assim. Senão eu perco o controle, eu posso escapar, a broca escapa e vai para alguma região onde eu não tenho controle. Então é necessário
que eu apoie, conecte as duas mãos, apoie o troquel num dedo e eu gosto de fazer esse movimento. Assim, esse movimento de vai e vem, ele é feito apenas com esse dedo. Esse dedo fazendo esse movimento, se o meu troquel está apoiado no meu dedo, ele vai fazer o vai e vem com firmeza, podendo inclusive apoiar essa parte aqui da caneta na própria bancada, se for o caso, dependendo do hábito que a pessoa que está trabalhando desenvolve, do tamanho das mãos de quem está trabalhando, mas eu gosto de trabalhar assim. Eu não consigo trabalhar, eu até consigo, mas eu não gosto muito da ideia de trabalhar assim. Algumas pessoas trabalham segurando dessa maneira, não quer dizer que não funciona, mas eu prefiro trabalhar dessa maneira. De modo que quando eu faço o movimento de vai e vem, eu sempre desgasto somente com a ponta da broca. Com a ponta da broca, sem passar a face da broca. Poderia fazer assim. Mas quando eu faço assim com a face da broca, eu deixo aqui um desenho no formato da broca, arredondado, que não é muito interessante. E a vibração que essa face da broca causa é um pouco maior do que é na ponta, porque na ponta é onde todas as lâminas da broca se convergem e se encontram, então o corte fica um pouco mais fino. O corte ficando um pouco mais fino, a gente tem mais precisão e o corte fica mais delicado. Quando eu faço esse movimento aqui, se acontecer de escapar, quebrou um pedacinho do gesso, escapou, a broca vai para fora. Se eu segurar, né? Olha a diferença aqui, ó. Eu não seguro assim. Eu sempre giro, seguro assim. Vou com a ponta para lá, porque se escapar, a broca vai para alguma área que não tem perigo. Ela não vai desgastar o meu gesso. Se eu estiver segurando nessa posição e escapar sem querer, a broca vai pular para cima da região mais preciosa que nós temos, que é o preparo e a linha do término. Nós não queremos desgastar essa região. Então, vamos lá. Para a garantia de um bom resultado na delimitação do troquel, uma excelente iluminação é necessária. Eu preciso ter uma área muito bem visível, bem iluminada e olhar muito de perto, ou com uma lupa, ou com algum tipo de microscópio, que na verdade é o ideal, o adequado. Eu sou acostumado a trabalhar com microscópio, porque aí você tem segurança. Caso você desgaste alguma região onde não deveria, você vai saber que desgastou. Ele vai te denunciar, você não fica inocente. Então é bem importante uma magnificação no momento de fazer a delimitação dos troquéis. Eu não gosto de delimitar fazendo aquele pescocinho, fazendo um acinturamento ao lado do término. Por isso que eu gosto de deixar uma face plana, face reta. E também não deixo um excesso de palato aqui ou de gesso na região, porque eu quero permitir acesso tanto visual
tanto para escaneamento, caso eu vá trabalhar com digital, quanto para quando eu vou trabalhar, dar um acabamento de modo analógico, eu quero ter acesso ao término. Se por acaso eu pegar o trabalho, eu vou pegar um outro elemento agora, vou fazer uma coisa diferente. Aqui, ó. Fiz uma delimitação rápida e está delimitado. A linha do término está visível, está ok. Porém, eu tenho aqui essa região. Esse excesso de gesso aqui impede qualquer técnico de colocar um instrumental, um pincel lá no término, porque ele bate aqui nessa região. Então nós não queremos isso. Se, por exemplo, você for zerar um término de um coping depois, aqui, ao passar uma borracha ou um disco aqui, ele vai bater nessa região de gesso que é uma interferência. Então nós não queremos. Por isso eu faço esse tipo de acabamento. É o que farei nesse aqui agora. Vamos remover também essa região. É interessante mantermos essa região lisa, com um bom acabamento, sem deixar muito cheio de marcas, de brocas, de modo que fique visualmente mais agradável para quem está trabalhando, mais agradável, fotograficamente fica mais clean. Então, se eu deixar muito cheio de marcas, de brocas, não fica tão interessante. Aqui eu delimitei metade do troquel para que seja possível visualizar como era, como está ficando, qual é o objetivo. Então a delimitação é sempre assim. As pessoas que delimitam já devem ter noção de onde é o término e consciência da importância que é essa etapa do trabalho. É uma etapa de extrema importância. Aí está. Agora eu vou fazer uma delimitação de uma faceta. Esse é um caso que não teve um grande afastamento como tínhamos nesse caso, um afastamento gengival. O dentista não fez um grande afastamento e também não determinou uma linha de término tão precisa. Essa é a maior dificuldade dos técnicos que sempre reclamam, pois nem sempre conseguem visualizar com nitidez onde está a linha de término. Então, se você não tem certeza de onde é a linha de término, eu também não vou ter. A questão é que realmente não foi silicone suficiente, não houve um afastamento suficiente, não foi moldado de maneira que nos dá essa segurança. Isso é algo que devemos sempre
manter com bastante clareza e comunicação com o parceiro dentista para dividir essa responsabilidade, porque qualquer falha nessa etapa aqui, se o técnico assume essa responsabilidade, a responsabilidade é dele. Então é importante dividir com o dentista a dificuldade que está tendo, pois caso haja alguma desadaptação, alguma falha na adaptação, essa vai ser a etapa responsável por isso. E esse é o momento de identificarmos esse problema. Aqui eu estou observando a região onde é dente, onde eu sei que é dente, e aqui eu vejo onde é gengiva, que eu sei que é gengiva. Eu sei que aqui não é gengiva e eu sei que aqui não é dente. Então eu vou desgastando até que toda essa região seja eliminada, de modo que fique somente o que é preparo. Não é tão simples, tão fácil de delimitar quando os preparos estão dessa maneira, mas é ali que nós vamos chegar no nosso limite. Está feita a delimitação, nesse caso é uma faceta, então a linha de término ela vai estar envolvendo a proximal, ela vai passar por toda a região vestibular, ela envolve a proximal, porém na lingual ela vem aqui atrás, aqui em cima. Não há necessidade de removermos a gengiva na região do palato, porque o término está aqui em cima. Então quando é faceta tem essa diferença dos preparos e da delimitação de coroas. Uma dica importante para fazer a delimitação: quando tem o conjunto, um gesso muito bom, uma broca de qualidade, uma caneta de qualidade, as mãos bem treinadas, é você trabalhar com uma alta rotação, uma rotação maior, e não fazer força. Nós nunca apertamos, nós não podemos ter pressa e querer que o gesso seja desgastado muito rápido, então eu não posso apertar, não vou exercer pressão. Quando eu exerço uma pressão da broca contra o gesso, é muito fácil de quebrar um pedacinho do gesso, de escapar e a broca invadir uma região que nós não gostaríamos, girando, e ela acabaria desgastando, ou fazer quebrar uma parte que leve um pedacinho do término também. Nós vamos apenas passar, deixar que a broca faça o trabalho dela, a gente passa suavemente e ela vai cortar e vai desgastar o gesso, então sem fazer força, sim. Aqui está feita a delimitação de mais uma faceta. Essa parte é muito importante. Algumas pessoas pode ser que desprezem a delimitação e trabalhem sem fazer o afastamento da gengiva, trabalhem em um modelo talvez até mesmo sem fazer um troquel. É raro, mas algumas pessoas fazem isso. Porém,
De uma coisa temos certeza, todos os grandes nomes de referência mundial, né, trabalham com uma boa delimitação e com um bom troquel, valorizam isso. Então é nisso que nós nos baseamos, é nisso que eu acredito e tenho certeza que um bom troquel, uma boa delimitação é fundamental para que tenhamos um resultado de excelência. Hoje eu delimito todos os troquéis utilizando o microscópio 3D, que é o EasyView da Henfert. Ele funciona, ele tem a iluminação bastante forte, tem duas câmeras e ele permite trabalhar como se fosse uma filmadora, uma câmera 2D ou em 3D. Tem um mouse que a gente controla isso, onde a gente consegue deixar em 2D ou em 3D. Se eu clicar em um botão, ele altera aqui. Se eu quiser trabalhar com 3D, eu tenho que utilizar o óculos para conseguir visualizar com 3D. Eu vou explicar também as vantagens disso. E também ele aumenta para um aumento de 20 vezes ou de 15 vezes. A gente controla aqui no mouse também o quanto nós queremos magnificar o que nós estamos visualizando. Tem diferentes tipos de iluminação para dependendo do ambiente ou da cor do produto que nós estamos visualizando ou do fundo. Então aqui eu vou fazer uma breve demonstração utilizando o microscópio. Nesse caso eu estou utilizando 2D, eu consigo Então aqui estava 15 vezes, eu vou aumentar para 20 vezes. Dessa maneira eu tenho muito mais segurança, pois eu vejo todos os detalhes. Por questão de saúde também, eu não fico com a minha cabeça inclinada olhando aqui para baixo. Eu posso olhar, você pode colocar a tela bem na sua frente, ter uma postura adequada para trabalhar. Eu vou alterar aqui para o 3D. Só eu que vou enxergar em 3D porque estou com óculos, né? Mas dá para perceber que a imagem fica em 3D na tela. Aí eu preciso me ajustar e olhar bem de frente para a tela para eu conseguir perceber que está em 3D. Se eu estiver mal posicionado aqui, muito para baixo, ou muito de cima ou de lado, eu não tenho uma visualização do 3D perfeitamente. Qual a importância do 3D? É muito importante porque quando a gente está com 2D, eu já tenho a qualidade, a mesma ampliação, porém eu não tenho controle, eu não tenho precisão. Por exemplo, se eu vou colocar a broca nessa região, eu não tenho noção se ela está, o quanto ela está mais para lá ou mais para cá, ó. Eu estou movimentando aqui, ó. Nesse sentido eu tenho, mas se eu mexer no sentido de distanciar, eu não tenho noção. É como se quando alguém fecha um olho, se eu vou trabalhar apenas com um olho, eu perco um pouco a noção da distância. Então eu não tenho essa noção do 3D. E o 3D me dá essa precisão para eu conseguir colocar a broca, desgastar ou acrescentar material exatamente no ponto certo. Essa é a grande importância de trabalharmos com 3D ao realizar acabamentos, detalhes pequenos em prótese dentária. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal da Dental Kramer para acompanhar mais dicas como essa e nos vemos nos próximos.